Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez na nossa escola bíblica dominical, para junto nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor, poder estar chegando na sua casa nesta manhã de domingo. Para nós consiste em motivo de muita alegria e estarmos chegando em seu lar nesta manhã. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos seus lares nesta manhã, conectados aí na nossa rede social. Que Deus possa estar abençoando a sua vida de maneira poderosa. Você, meu irmão, que está aí nos acompanhando, vão compartilhando esta live, vão compartilhando essa transmissão, para que mais pessoas possam ter acesso, para que mais pessoas possam aí acompanhar a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo maravilhoso para compartilhar com os nossos corações nesta manhã, e podermos aqui sair com o nosso conhecimento enriquecido. Você, meu irmão, você, minha irmã, já vão aí pegando a sua lição de escola dominical, pegando uma caneta, pegando um papel, para que nós possamos estudar nesta manhã maravilhosa. Nós vamos tratar nesta manhã, conforme o superintendente presbítero irmão Samuel já falou aqui na introdução deste trabalho, acerca da eleição e predestinação. São duas doutrinas bíblicas, duas doutrinas que estão pautadas na palavra do Senhor, e nesta manhã nós estaremos meditando sobre a eleição e a predestinação. Essas duas doutrinas estão entre as mais incompreensíveis da Bíblia Sagrada. Elas estão aí entre aqueles temas da Bíblia Sagrada que são extremamente incompreensíveis por parte de muitos cristãos. Isto porque essas doutrinas têm sido palcos de muitos debates, de calorosos debates, e na verdade muitos desses debates eles têm sido um tanto infrutíferos e têm causado muito mais confusão do que esclarecimento para as pessoas, E nosso objetivo nesta manhã não é simplesmente tratar de um assunto polêmico, mas na verdade é fazer um esclarecimento àqueles que são pentecostais acerca dos fundamentos das doutrinas, que os pentecostais creem, particularmente a Assembleia de Deus no Brasil. Nós temos pelo menos três pressupostos, ou três erros que são comuns no que diz respeito à doutrina da eleição e no que diz respeito à doutrina da predestinação. A primeira é a tentativa, ou o equívoco de usarem as duas terminologias como que se ambas fossem a mesma coisa, É o erro de chegar à conclusão de que eleição e predestinação são sinônimos, e nós vamos ver nesta manhã que eleição se trata de um princípio e que predestinação, na verdade, se trata de outro. Ambas são duas doutrinas fundamentais nas páginas da Bíblia que são complementares. Uma doutrina complementa a outra, mas elas são distintas.
E apesar de serem distintas, elas estão intrinsecamente ligadas. Daí que se surgem algumas confusões acerca desta doutrina, dessas doutrinas maravilhosas da palavra de Deus. O segundo erro, que é muito comum, é a tentativa de se negar que existe a predestinação no seu sentido nato da palavra, né? Há aqueles que negam que haja esta doutrina, né? Porque tentam desmistificar tanto este princípio bíblico que o acabam negando, né? E nós vamos ver que, na verdade, este princípio bíblico ele é inegável. Nós temos fundamentos bíblicos e sólidos para acreditar nesta doutrina. E o terceiro erro muito comum que nós temos é o erro de associar a predestinação a duas faces, como que se nós tivéssemos nas páginas da Bíblia uma predestinação dupla, ou seja, uma predestinação determinista em que Deus, por sua soberana vontade e arbitrariamente, escolhe uns para salvação e outros para a perdição. Nós vamos ver à luz da Bíblia Sagrada que essas duas faces da predestinação não tem respaldo bíblico, não tem fundamento bíblico para nós crermos e para nós pregarmos a dupla predestinação. Pois bem, primeiro ponto da nossa lição trata acerca dos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo ponto vai falar sobre predestinados para filhos de adoção. E o terceiro e último ponto da nossa lição, iremos falar sobre a sublimidade do propósito divino da predestinação. Então vamos começar no nosso primeiro ponto, falando acerca da eleição. Nós temos em primeiro lugar que a eleição ela é divina. Eleição é divina. Preste atenção. A ideia do livro, a ideia de eleição está relacionada com escolha, conforme está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, quando Paulo diz: e nos escolheu nele. Então veja bem, irmãos, o que é eleição? Nós podemos aqui então já fazer uma conceituação de eleição. O que é eleição? Eleição é a escolha que Deus fez por intermédio de Cristo Jesus, de um povo para o servir. Então, quando nós falamos de eleição, nós estamos tratando da escolha soberana de Deus, que Ele fez desde a eternidade, por intermédio de seu Filho Jesus, de um povo. E este povo nós sabemos que é a igreja. Então Paulo vai nos dizer no capítulo 1, versículo de número 4 da sua carta aos Efésios, que nos escolheu nele. Nos escolheu em quem? Nos escolheu em Cristo. Então nós temos o pressuposto de que a eleição ela foi realizada por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus, né? E fomos escolhidos em Cristo. Então o pressuposto da eleição está na pessoa de Cristo, né? E aí nós temos aqui, conforme diz o comentarista, 3 aspectos da eleição, ou seja, da escolha que Deus fez. E quais são esses 3 aspectos? O escritor diz, primeiro, em quem nós fomos escolhidos? Eu já disse, nós fomos escolhidos em Cristo. Se o irmão lê cuidadosamente as cartas de Paulo, o irmão vai observar que a frase em Cristo é a frase mais comum utilizada por Paulo.
Em Cristo significa no lugar, significa onde nós estamos, onde nós fomos escolhidos. E particularmente na carta de Paulo aos Efésios, o irmão vai ver que existe uma riqueza dessa expressão na carta de Paulo aos Efésios. Aliás, a chave hermenêutica da carta aos Efésios está exatamente nessa expressão em Cristo. Ou seja, se você quiser compreender a carta de Paulo aos Efésios, você precisa prestar atenção nesta frase: em Cristo, por Cristo, em quem, ou seja, é nele que nós fomos escolhidos, é nele que nós fomos eleitos. Por isso nós dizemos então que a nossa eleição, ela é, em primeiro lugar, cristocêntrica. A nossa eleição, ela está pautada na pessoa de Cristo. Podemos dizer que Cristo foi o eleito de Deus para que pudesse trazer a salvação para a humanidade. E muito mais, a eleição de Cristo aconteceu antes da eleição da igreja. Ou seja, antes de Cristo eleger a igreja, ele já havia elegido a Cristo. É por isso que nós vamos ver constantemente na Bíblia Sagrada a expressão meu eleito, meu servo, né? O meu amado. Nós vamos ver na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16, Paulo dizendo que Cristo é a cabeça da igreja. Nós vamos encontrar Pedro dizendo que ele é a pedra que foi eleita, a pedra principal da esquina. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, nós vamos ver Paulo dizendo que ele é o fundamento da igreja. Ou seja, então Cristo é o principal agente, é o promotor da nossa eleição. Então a nossa eleição, ela é cristocêntrica. Segundo, quando que se deu esta escolha? Quando essa escolha de Deus aconteceu? Quando esta eleição aconteceu, né? Nós vamos ver, Paulo diz no capítulo 1, versículo de número 4 da sua carta aos Efésios: e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, a eleição da igreja aconteceu antes da fundação do mundo. Cristo preparou a nossa eleição. E para que finalidade Cristo nos elegeu? Por que nós fomos eleitos? Além de que nós pudéssemos alcançar a salvação, para que pudéssemos ter a aquisição da salvação, Paulo vai dizer na sequência, dizendo que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. É para isso que nós fomos eleitos. Para isso que nós fomos eleitos. Então nós temos aqui, meus queridos irmãos, algumas observações a fazer no que diz respeito à nossa salvação, à nossa eleição. Primeira observação no que diz respeito à nossa eleição. Primeiro, a eleição, ela é cristocêntrica. Para você ser um eleito, você precisa estar em Cristo. Esse pressuposto, então, faz parte da nossa eleição. A nossa eleição, ela se dá em Cristo. Segundo, a igreja foi eleita por Deus desde a eternidade. A igreja é a eleita por Deus desde a eternidade. E para que eu me torne um eleito, para que eu seja um eleito, eu preciso fazer parte da igreja.
Me refiro aqui à igreja como o corpo de Cristo. Então a igreja é a eleita. Para que eu seja um indivíduo eleito, eu preciso estar ligado neste corpo de Cristo que é a igreja. Você, irmão assembleiano, que quer compreender melhor o que eu estou lhe dizendo, leia a sua Bíblia de estudo pentecostal. No comentário ou no estudo bíblico que está registrado exatamente nesta carta aos Efésios sobre eleição e predestinação, ou então adquira a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 112, trata dessas questões que nós estamos estudando nesta manhã. Então, a eleição de Cristo se deu de acordo com a presciência de Deus. Ela se deu desde a eternidade, conforme a presciência de Deus. Antes da fundação do mundo, Cristo elegeu a igreja. Veja o que Pedro escreve na sua primeira carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 2, Pedro escreve dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Segundo lugar, segundo item da nossa lição, as condições para a nossa eleição. Quais são as condições da nossa eleição? Primeiro, a eleição para a salvação é oferecida a todos. Nós temos que ter isso em mente. A eleição para a salvação é oferecida a todos. A todos. Isso nós temos que deixar aqui esclarecido. Nós sabemos, e com todo respeito aos nossos irmãos calvinistas, que pregam que Deus elegeu de maneira incondicional uns para a salvação, e que somente esses e é somente a este que Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas nós vamos ver nas páginas da Bíblia Sagrada que é do desejo de Deus que todos venham a ser salvos, que todos venham se salvar. Então a eleição para a salvação, ela é oferecida a todos. Isso está claro na carta de Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, quando Paulo escreve dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem e que cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. É do desejo de Deus que todos, e todos ali significa todos no sentido pleno. Ele quer que todos se salvem, é do desejo de Deus. Cristo diz no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus quer que todos aqueles que nele crêem sejam salvos. É do interesse de Deus. Paulo escreveu ainda em Tito capítulo 2, versículo de número 11: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então veja, meu querido irmão, que a salvação ela é oferecida por todo, né? E ela só é recebida por meio da fé e por meio do arrependimento. Então, quando nós falamos das condições da salvação, nós estamos falando que a salvação ela é condicionada,
ou seja, eu preciso crer, aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para que eu seja um eleito e, consequentemente, ter a plena convicção da nossa salvação. Então, como diz o comentarista da nossa lição, a salvação ela não é meritória, não existe mérito na salvação. Ninguém pode cumprir as exigências de Deus para a salvação com seus próprios méritos. A salvação precisa ser alcançada por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. Então nós temos aqui algumas conclusões para fazermos nesta manhã. Primeiro, que a salvação ela é cristocêntrica, a eleição é cristocêntrica, que a eleição ela é condicional. Eu preciso aceitar a Cristo para ser um eleito. Por isso que eu digo que a eleição é condicional. Segundo, a eleição ela é corporativa. Terceiro, a eleição é corporativa, porque Cristo elegeu a igreja. Então, para que eu seja um eleito, eu preciso fazer parte da igreja. A eleição, então, é cristocêntrica, porque está fundada em Cristo. Ela é condicional, porque eu preciso aceitar a Cristo como meu Salvador, eu preciso crer, eu preciso ter fé, preciso me arrepender. A eleição ainda é corporativa, porque Cristo elegeu a igreja. Então eu preciso fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Terceiro ponto da nossa lição fala da vida santa e irrepreensível. E o quarto ponto fala que nós fomos eleitos para a nova vida dos eleitos. Quero comentar esses dois itens aqui unicamente. Primeiro, Paulo diz que nós fomos eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. É para isso que nós fomos eleitos. A palavra santo, conforme aparece no original da Bíblia Sagrada, significa agios. Agios significa separado do pecado. Nós fomos chamados, nós fomos eleitos para viver uma vida separada do pecado. É para isso que Cristo nos elegeu, para vivermos uma vida santa. Isso também fica patente na carta de Paulo, na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 12, quando Pedro diz que como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Então, se a palavra santo significa separado do pecado, a palavra irrepreensível, amomos, significa sem defeito, inculpável. Se a palavra santo significa separado do pecado, a palavra irrepreensível significa você ser inculpável. Inculpável. Isso está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, ou melhor, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15, quando Paulo escreve à igreja dizendo: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então esse é o desejo de Deus. Nós fomos eleitos para isso, para sermos santos e para sermos irrepreensíveis, para termos uma vida separada do pecado e para que não haja nada na nossa vida espiritual de que alguém possa nos acusar. É por isso que nós fomos eleitos, para viver uma nova vida, E aí o quarto item desse ponto vai nos falar exatamente sobre isso. Por exemplo, que a nova conduta daqueles que são eleitos está registrado também tanto na carta de Paulo aos Efésios, como em todas as páginas da Bíblia Sagrada, de coisas que nós devemos nos abster. Por exemplo, a mentira. A mentira é algo que tem que ser abominável por parte daqueles que são eleitos.
por meio de Cristo Jesus? Afinal de contas, nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira. E nós não podemos querer ser filho daquele que é o promotor da mentira. De maneira nenhuma. O eleito não é aquele que adota a velha prática que tinha na vida antes de aceitar Jesus. Então nós vamos ter a mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, fornicação, impureza, avareza, embriaguez e uma série de recomendação bíblica de que nós temos que estar nos santificando a nossa vida, fugindo da mentira, fugindo dos furtos, fugindo da ira, fugindo da cólera, fugindo da embriaguez, fugindo da prostituição, do adultério, das feitiçarias, fugindo de tudo aquilo que nos leva para uma vida de pecado, avareza, impureza. Ou seja, a finalidade daqueles que são eleitos e a finalidade daqueles que estão chamados é exatamente chegar ao ápice da vida cristã, né? Conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 27, quando ele diz que o principal objetivo da purificação, da santificação da igreja é para que ela possa ser apresentada a Cristo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É por isso que nós somos eleitos, é por isso que Cristo elegeu a igreja, para que ela pudesse viver uma vida santa e uma vida irrepreensível. Pois bem, meus irmãos, falamos acerca da eleição, e nós vamos entrar agora para falarmos acerca da predestinação. E para nós somente resumirmos a nossa eleição e entrarmos no segundo ponto da nossa lição, para falar sobre a predestinação, nós vimos que a nossa eleição, ela se deu de acordo com a presciência de Deus antes da fundação do mundo. Ele conheceu aqueles que creriam em seu Filho e que perseverariam até o fim. Então a eleição, ela se deu antes da fundação do mundo. Nós vimos que a eleição, ela é cristocêntrica, porque Cristo é o principal promotor da salvação. Ele foi o eleito de Deus para cumprir os propósitos da salvação. Segundo, nós vimos que a eleição, ela é condicional. Eu preciso aceitar esse sacrifício para ser salvo. Eu preciso crer no sacrifício de Cristo e me arrepender de meus pecados. E em último lugar, nós vimos que a eleição, ela é corporativa, porque a igreja é eleita coletivamente. É óbvio que dentro de um corpo existem indivíduos eleitos, mas para que eu seja um eleito, eu preciso fazer parte deste corpo que é a igreja. Eu preciso estar ligado à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. E aí eu não me refiro à igreja como instituição, mas à igreja como organismo, corpo de Cristo na terra. Pois bem, vamos lá para a palavra predestinação. Vamos ver o que significa, em primeiro lugar, a palavra predestinação. Como eu disse para os irmãos, alguns têm a tendência de negar a predestinação bíblica, mas ela existe. Nós assembleianos não negamos a predestinação, nós cremos na predestinação, lançando uma luz, um viés bíblico sobre a predestinação. A palavra predestinar vem do vocábulo grego orizó, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece
que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Preste atenção nesta frase, para que você compreenda o que significa predestinação. Predestinação está ligada aos propósitos de Deus. Aos propósitos de Deus, daqueles que foram eleitos, ou seja, daqueles que estão inclusos na eleição, e que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá com este povo que foi eleito. Então veja só, meus irmãos, a predestinação está relacionada com os propósitos de Deus para os eleitos. Então você pode perguntar para mim, irmão Ezequiel, eu sou predestinado? Eu pergunto para você, você está em Cristo? Se você tem a certeza que você está em Cristo, então eu posso lhe garantir que você tem a predestinação na sua vida. Porque o primeiro pressuposto para eu desfrutar das bênçãos da predestinação é estar em Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, e preciso perseverar até o fim da minha vida para que eu tenha esse direito, para que eu alcance esse privilégio. Então, a eleição está relacionada com uma escolha que Deus fez por meio de Cristo Jesus, de um povo para lhe servir, para lhe cumprir os seus propósitos. E a predestinação está relacionada com o fim, está relacionada com o destino, está relacionada com os propósitos que Deus deu a este povo que Ele elegeu, que Ele escolheu para si. Por conseguinte, a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus diz assim: a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como Salvador pessoal e perseveram até o fim. Ou seja, tanto a eleição quanto a predestinação está fundamentada, está alicerçada na presciência de Deus, na presciência de Deus. A presciência, conforme está aqui citado na nossa lição, é a capacidade que Deus tem de conhecer as coisas de antemão. Ele conhece todas as coisas de antemão. Então, quando eu falo de eleição e quando eu falo de predestinação, eu estou me referindo ao conhecimento prévio que Deus teve, desde a fundação do mundo, daqueles que aceitariam o sacrifício de seu filho. Se você perguntar para mim, irmão Ezequiel, Deus sabe quantas pessoas vão se salvar? É óbvio que sabe. Deus sabe quantas pessoas vão se perder? É óbvio que sabe. Ele conhece todas as coisas, isso faz parte da presciência de Deus. Agora preste atenção, meu irmão, preste atenção, meu amigo. O fato de Deus conhecer todas as coisas não significa que Ele, e aqui está o grande erro dos nossos irmãos calvinistas, isso não significa que Ele, por conhecer todas as coisas, predestinou arbitrariamente alguns para a condenação. Não é isto que a Bíblia diz. O fato dele conhecer não significa que ele predestina todas as coisas e que ele arbitrariamente escolheu salvar uns e rejeitar outros por sua própria vontade, por sua própria vontade. Eu quero fazer apenas uma conjectura com você nesta manhã. Imagine um juiz que decreta a condenação de morte ou a prisão perpétua
de um réu, de um condenado ou de um criminoso, fundamentado unicamente na sua vontade. Eu pergunto para você, este juiz estava sendo justo? Esse juiz estava realizando um julgamento imparcial? É óbvio que não. É óbvio que não. Imagine Deus dizer: não, Ezequiel, eu não quero que você seja salvo, eu quero que você vá para a perdição eterna. Mas por que, Senhor? Porque eu quero, é a minha vontade. Isto fere o senso de justiça de Deus. Isto fere o princípio do amor de Deus. Isso fere o princípio da justiça divina. Jacó Ramínio escreveu nas suas obras, publicada pela editora CPAD, que os atos de Deus e que as obras de Deus, elas estão condicionadas de acordo com o caráter de seus atributos. A gente diz que Deus é onipotente, que Deus pode fazer todas as coisas, mas na verdade, à luz da Bíblia, nós vamos ver que tem algumas coisas que Deus não faz, porque fere o seu caráter. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não pode mentir. A Bíblia diz que Deus não pode tentar. Por quê? Porque isto fere o seu caráter de justiça. E se nós pregarmos então uma predestinação fatalista, nós estaremos dizendo que essa predestinação está ferindo. Isso não significa, como eu disse, que Ele não conheça todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe exatamente aqueles que vão ser salvos, que por meio de sua graça aceitarão o sacrifício de seu Filho, e conhece também aqueles que vão rejeitar. Agora, para Ele conhecer, aí vem o segundo erro de alguns: Ele não precisa predestinar tudo para conhecer tudo. Ele é onisciente porque Ele é onisciente, faz parte de seus atributos. Então Deus sabe de antemão aqueles que vão receber a sua oferta de salvação e aqueles que vão perseverar até o fim. E a esses Deus escolheu, a esses Deus elegeu, a esses Deus predestinou. E os irmãos, você que é leitor da Bíblia, você pode observar que a predestinação está sempre relacionada com o propósito, com o objetivo. Você vai ver na Bíblia Sagrada, por exemplo, sempre escrito assim, que nós fomos predestinados para, de acordo com o seu conselho, de acordo com a sua soberana ordenança, Ele nos elegeu para. Há um objetivo na nossa eleição e na nossa predestinação. Nós fomos predestinados, por exemplo, no versículo de número 5, fomos predestinados para a adoção de filhos. Fomos predestinados para ser conforme, olha a palavra, conforme a imagem de seu Filho. Então a predestinação sempre pressupõe as bênçãos que advêm da salvação, e nunca uma predestinação para a perdição. Nós não vamos encontrar respaldo bíblico para pautar a nossa crença partindo desse viés. Então fomos destinados para a adoção de filhos. Esta é a grande bênção. É a grande bênção. E eu quero falar aqui também, já encerrando esses dois pontos. Fomos predestinados para a adoção de filhos. E Paulo, meus irmãos, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que usa esta frase, esta palavra, adoção. Porque esta palavra adoção, ela era desconhecida do povo judeu e era praticada somente pelos romanos e pelos gregos.
Então Paulo vai dizer que nós fomos predestinados para a adoção de filho, né? Para a adoção de filho, ou seja, para que nós fôssemos inseridos no plano de salvação. Nós fomos inseridos no plano de salvação. E aí nós temos alguns privilégios relacionados com a adoção. Alguns privilégios. Primeiro, aquele que era adotado tinha o direito de usar, ou até hoje tem o direito de usar, o nome da família que o adota. Faz parte dos direitos daquele que é adotado, usar o nome da família daqueles que o adotam. Segundo, aquele que é adotado também tem direito em participar dos bens da família que o adota. Ele vai também usufruir da herança da família que o adota. É por isso que Paulo diz, logo mais interessante, observe, que Paulo vai dizer que nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados também para sermos co-herdeiros de Cristo. Ou seja, para desfrutar de todas as bênçãos e benesses que a salvação nos traz. Por meio da adoção, a Bíblia diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Então podemos dizer que a adoção está relacionada com a redenção ou com a remissão de nossos pecados. E aí Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 6, e também na sua carta aos Romanos, que é exatamente por esse princípio da adoção que agora nós podemos chegar diante de Deus como filhos adotivos e dizer: Abba, Pai. A palavra Abba, Pai vai nos referir a um direito que nós temos de ter intimidade com Deus. É uma palavra carinhosa que era utilizada no tempo de Paulo, né? Que significa papaizinho, ou meu papaizinho. Só que alguns teólogos vão dizer que essa interpretação ainda está muito distante do original, porque ela aparece traduzida desta forma na nossa versão, Abba Pai, porque é um sentido tão íntimo, tão profundo na língua grega, que na verdade não existe uma expressão ou uma frase no nosso idioma que possa descrever o tamanho dessa intimidade. É algo tão profundo, é algo tão glorioso, que do grego para o português, ou melhor, que do português para o grego, nós não encontramos um termo que possa descrever a profundidade e a intimidade desta palavra. Por isso que Paulo então diz que como filhos adotivos nós clamamos Abba Pai, referindo-se à nossa intimidade. É para isso que nós fomos predestinados, é para isso que nós fomos adotados, para que nós possamos desfrutar das bênçãos e das benesses de Deus. Eu quero concluir nesta manhã essa transmissão falando acerca do último ponto: sublimidade e propósito divino na predestinação. Primeiro, predestinação e salvação. E o comentarista diz, aquilo que eu já abordei, não vou tecer muito comentário aqui: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Eu já falei sobre esse tópico e não quero me deter. Deus não predestinou de maneira incondicional ou de maneira arbitrária alguns para a perdição eterna. Alguns não, porque de acordo com o conceito daqueles que defendem a ideia da predestinação incondicional, é que Deus predestinou a maioria. Agora preste atenção, além de ser uma predestinação fatalista, ainda foi a maioria, ainda é a maioria que vai perder a salvação, de acordo com alguns.
E o nosso comentarista está dizendo que Deus não predestina de maneira incondicional. Nós não temos respaldo bíblico. O desejo de Deus, leia a Bíblia, é que todos venham ao arrependimento. Ele quer que todos se arrependam de seus pecados. Nas 6 vezes que a palavra predestinar aparece no Novo Testamento, em nenhuma vez ela faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não há e não houve predestinação para a perdição. Como que se Deus decretou escolher uns e outros não. O que nós vamos ter é uma predestinação, relacionada com aqueles que hão de ser salvos, relacionada com aqueles que hão de alcançar. E é claro que essa predestinação para a salvação, essa predestinação para a bênção, está condicionada em você aceitar ou não o sacrifício de Cristo. Se você aceitar Jesus, você já será um predestinado à salvação e a receber a bênção. Há uma condicionante. Segundo, a predestinação e o amor. Eu disse aqui, se nós pregarmos que Deus predestinou arbitrariamente alguns para o inferno, nós temos que admitir que esse Deus não está sendo tão justo assim. Nós temos que admitir que esse Deus não está sendo tão amoroso assim como está nas Bíblias Sagradas. E os versículos que falam do grande amor de Deus, do amor inacessível, do amor glorioso, que os versículos que falam que Deus quer salvar a todos, então de fato não se refere a todos. Agora a Bíblia deixa claro que antes de qualquer coisa, o plano de Deus para redimir a humanidade e definir o destino dos crentes está estabelecido, está fundamentado no seu amor, no seu caráter amoroso. É nisso que nós cremos, né? A Bíblia mostra que a redenção divina não foi medida de urgência. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Tudo está sob o seu controle. É por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É por isso que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. E Deus nunca é surpreendido em coisa nenhuma que acontece, porque faz parte da sua presciência, do seu atributo de conhecer todas as coisas. Muito pelo contrário, antes da morte de Cristo ser um plano de emergência, ela já estava projetada e planejada antes da fundação do mundo. Para mim concluir, o comentarista termina esse tópico dizendo que a salvação, ela faz parte do favor imerecido, provém do amor de Deus. E se ela provém do amor, significa dizer que Deus não coage ninguém. Ninguém aceita a seu filho coercitivamente, coagido. E que Ele também não lança outros na perdição de maneira arbitrária, porque está dentro dos seus eternos propósitos, da sua justiça, do seu amor, trazer a salvação para a humanidade. Eu quero encerrar aqui nesse momento esta reflexão, a nossa escola bíblica dominical, só repetir novamente a síntese da nossa aula. Eleição é cristocêntrica, ela é condicional e ela é corporativa. Cristocêntrica porque Cristo é o autor da eleição, é o pressuposto da eleição. Condicional porque eu preciso aceitar, eu preciso me arrepender, eu preciso ter fé.
corporativa, porque a igreja foi a eleita de Deus, e eu preciso fazer parte desta eleição para que eu também seja um eleito. Preciso fazer parte da igreja para que eu também seja eleito. Predestinação não é dupla. Predestinação é o propósito de Deus para aqueles que são salvos. A predestinação traz-nos as bênçãos pelas quais Deus nos predestinou que nós alcançássemos por meio da eleição. E Deus não predestina arbitrariamente uns para a condenação e outros para a salvação. E que tanto a eleição quanto a predestinação está pautada na presciência de Deus. Deus conhece aqueles que hão de ser salvos e Deus conhece aqueles que vão se perder, mas não significa que Ele arbitrariamente os predestinou para a perdição. Conhecer de antemão não significa predestinar. E o fato que Ele conhece todas as coisas também não é porque Ele predestinou todas as coisas. Portanto, tudo está de acordo com a soberania, com o plano de Deus e com a presciência de Deus em conhecer todas as coisas por meio de seu Filho Jesus. Que Deus abençoe a você que nos acompanhou nesta manhã. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus lhe dê um domingo cheio de paz. Dá para agradecer aos irmãos que nos acompanharam na live? Alguns irmãos aqui, o superintendente está pedindo aqui para nós mencionarmos, alguns irmãos. Arlete Lima, lá de Ji-Paraná, Deus abençoe você, Arlete, que nos acompanhou. Presbítero Eledir, irmã Célia Machado, irmã Mônica Vieira, Antônio Rodrigues, Samuel Gonzaga, Fábio Henrique, irmão Celso Alvernaz, Jucinei Ferreira, Deus abençoe, Paulo Sérgio, Gabriel Correia, Eduardo Patrício, de Espigão do Oeste, que Deus abençoe, Yolanda Patrícia, João Dias, deve ser o presbítero João Dias, Deus abençoe, Graciele Rodrigues, Deus abençoe você, Rose Silva, Osiel Soares, lá de Sinop, Mato Grosso, que Deus abençoe, Flávio Batista, Deus abençoe, Everson Batista, que Deus abençoe, Calixto Ramos, Kleber Guimarães e Adília Pereira. E todos vocês que estiveram aí conectados nesta manhã, Deus abençoe e lhe dê um domingo de paz. Eu quero orar por você neste momento. Eterno Deus e soberano Pai, eu te agradeço, ó Deus, por mais uma vez estar na sua casa, poder falar da sua palavra. Abençoe, ó Deus, esses irmãos que nos acompanhou nesta manhã. Que o Senhor venha trazer paz para as famílias, que o Senhor venha trazer paz, ó Deus, para os lares. Olha, ó Deus, para as necessidades de cada um. Aqueles que precisam, ó Pai, de uma intervenção divina na saúde, que o Senhor os cure nesta manhã. Aqueles que precisam de um milagre, ó Deus, que o Senhor traga o milagre que eles precisam nesta manhã. Assim, ó Pai, derrame a Tua bênção, ó Pai, sobre todos que estão, ó Deus, nos assistindo nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você, um ótimo domingo para você e para toda a sua família. Live 7h30, né? Às 19 horas, irmãos, 19 horas e 30 minutos, nosso culto, tá bom? Fique conectado no nosso culto hoje às 19 horas e 30 minutos. Deus abençoe a você.